Bom dia e bem-vindo ao vídeo. Hoje vou te dar a explicação mais completa que já vi no YouTube de longe sobre por que os aviões voam. Caso não me conheça, sou Sérgio Hidalgo, engenheiro aeroespacial. Já fiz um vídeo falando sobre por que os aviões supersônicos voam e hoje vamos falar sobre por que os aviões subsônicos voam. Porque, caso você não saiba, são duas coisas completamente diferentes. Vou deixar o vídeo sobre por que os aviões supersônicos voam ali no canto. A explicação de por que aviões subsônicos voam será dividida em dois vídeos. Este é o primeiro, o segundo virá depois. Vamos falar sobre superfícies sustentadoras, como flaps e slats, como funcionam e por que geram mais sustentação. Se você quer saber por que aviões subsônicos comerciais e de passageiros voam, este vídeo é para você. Sempre tem aquela pergunta clássica: os aviões voam devido à diferença de pressão nas asas? Os aviões voam porque defletem o ar para baixo. Então, se inscreva neste canal se ainda não for inscrito para não perder o próximo vídeo. Então, vamos lá. Certo, antes de mais nada, é preciso deixar três coisas bem claras. Há três explicações comuns, mas totalmente erradas. Quem afirma isso é a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, não eu. Vou deixar as referências aí embaixo, mas vamos a elas. A primeira de todas: se na sua explicação de por que os aviões voam, você usa aquela explicação típica de que a partícula de cima e a partícula de baixo chegam ao final do perfil ao mesmo tempo. Sim, você está usando isso, essa explicação está diretamente errada. Esqueça ela, não serve. Na verdade, eu tenho um vídeo falando especificamente sobre isso. Porque nunca se cumpre e porque as pessoas acham que sim, se cumpre. Isso foi observado em túneis de vento. Quando você faz análises computacionais, também não. As partículas não chegam juntas, então esqueça isso. Se você utiliza a teoria de que a parte superior do perfil funciona como um tubo de Venturi, a velocidade ali aumenta e a pressão diminui e o perfil sente uma força para cima. Isso está errado por vários motivos, mas o importante é que você considera apenas a geração da força de sustentação na parte superior do perfil. Isso sugeriria que a parte inferior poderia ter qualquer forma e a sustentação seria igual, mas isso não é verdade. E a terceira teoria incorreta é a típica de que o perfil da asa está se movendo e o ar vai batendo contra o perfil e ricocheteando. Isso está completamente errado para voo subsônico, porque, como já disse várias vezes, vou deixar um link, por exemplo, ali, o ar. Quando um objeto se move em velocidades subsônicas, o ar sente as ondas de pressão de um objeto que está se movendo. Portanto, o ar, antes que o objeto chegue, já se afasta. Então, nunca, jamais o ar bateria contra o perfil. Também podemos dizer que está incorreto, pois estamos apenas considerando que a força de sustentação é gerada na parte inferior do perfil. Assim como no segundo caso, qualquer geometria no topo manteria a mesma força de sustentação. Claro, isso está incorreto. Mas há uma coisa muito importante a dizer aqui. Essa teoria do ar ricocheteando é usada no voo hipersônico, mas só para números de Mach muito altos. Para voo subsônico, definitivamente não. Um avião comercial não pode ser explicado por esse motivo nem brincando, certo? Agora você já sabe o quê? Três explicações que não devem ser usadas para a força de sustentação em aviões. Agora, veja quais realmente são adequadas para explicá-la. Há algo importante aqui. Não é o mesmo se um amigo seu, por exemplo, advogado, perguntar isso em um bar tomando cerveja. Ei, cara, por que um avião voa? Não é nem parecido com uma conversa entre engenheiros discutindo o real motivo da força de sustentação. Com um engenheiro aeroespacial, você pode detalhar mais do que com um amigo. Então, vamos dividir a resposta de por que os aviões voam em resposta curta e resposta longa. A que você daria para o seu amigo, claro, é a resposta curta. Mas se por outro lado você me perguntar, por favor, quero entender de verdade, 100%, a força de sustentação, aí eu teria que te dar a resposta longa. Vou te explicar as duas neste vídeo. Resposta curta: por que um avião voa? Se você me acompanha neste canal há algum tempo, já deve saber. Minha resposta vai ser sempre, eu diria, resposta curta. Aviões voam ao desviar o ar para baixo. Se você me acompanha, já sabe disso. E então, o que dizer sobre a diferença de pressões na asa? Essa também é uma resposta curta para explicar por que aviões voam. Se eu perguntar, por que um avião voa? Você diz que aviões voam por desviar o ar para baixo? Correto. Se você dissesse que aviões voam por diferença de pressão na asa, também estaria certo. Ambas as respostas são corretas.
O problema com a diferença de pressões, e é isso que sempre tentei explicar, é que isso dá margem para muitos erros. Por isso, ao tentar fazê-los detalhar, eles não conseguem. Ou ainda pior, que tentem explicar a diferença de pressões por causa daquilo de que as duas partículas chegam ao mesmo tempo. E é por isso que, pessoalmente, essa resposta de que os aviões voam por causa da diferença de pressões não me agrada, mas pode ser dada. Defendo que aviões voam por defletirem o ar para baixo, pois é fácil de entender até para crianças. Você mostra um helicóptero e vê o ar indo para baixo. Com um avião é igual, também empurra o ar para baixo. Portanto, o avião se mantém no ar. Vou te mostrar imagens com fumaça e aviõezinhos de papel, para ver como até aviões de papel desviam o ar para baixo. Beleza, então o que eu vou fazer agora é te mostrar como que eu sei como o ar muda. Por causa de um aviãozinho de papel, como ele vai para baixo. Eu tenho muitos aviãozinhos de papel que eu fiz. Aliás, esse design do canal do Bola, Sua Curiosidade de Manuel, que é um craque em aviãozinhos de papel, você tem o link aí agora mesmo, beleza? Vamos lançar, vai ter muito incenso e muita fumaça. Vou lançar o avião e vamos ver como o ar se deforma, então vamos lá. Eu não disse, mas não faça isso em casa porque pode sair do controle e você pode acabar incendiando toda a sua casa. Na verdade, precisei jogar água. Eu deixo os erros de gravação no Patreon? Sim, pode-se dizer que aviões voam por desviar o ar para baixo ou pela diferença de pressões. Mas na verdade, se a gente se aprofundar, analisar o que realmente está acontecendo, você deve abordar tanto a diferença de pressões quanto o desvio do ar para baixo. Como você verá, as duas estão relacionadas e a força de sustentação resulta da combinação de ambas. Isso é super importante, agora você vai entender. Mas o problema aparece quando uma pessoa te dá essa resposta curta de por que um avião voa e acha que só com isso já entende por que aviões voam. Nem de longe. Pois se você diz que aviões voam por desviar o ar para baixo, eu pergunto, por que eles desviam o ar para baixo? O que faz o ar desviar para baixo? Ou se você disser que aviões voam devido à diferença de pressão nas asas, o que você estaria fazendo seria transformar a pergunta de por que os aviões voam em por que essa diferença de pressão é gerada. Se você diz que aviões voam por diferença de pressão, eu vou responder. O que causa essa diferença de pressão? Como você vê, não é fácil explicar e poucos realmente entendem o que está acontecendo. No entanto, todo mundo quer entender por que os aviões voam. Na verdade, a deflexão do ar para baixo e a diferença de pressões na asa estão ligadas, andam juntas, não pode existir uma sem a outra. Sempre me fiz essa pergunta. Muitos seguidores já tinham me perguntado isso no Instagram, que deixo aí, e consegui responder. Elas estão ligadas? A deflexão do ar só ocorre com diferença de pressão. Então vamos entrar de vez na explicação longa. Vamos começar com a deflexão do ar para baixo. Por que o ar é desviado para baixo? Na parte inferior do perfil, isso é fácil de ver. O ar simplesmente chega. Ele encontra o perfil e tem que mais ou menos se adaptar à forma do perfil e sair mais ou menos para baixo. Isso é simples, mas na parte de cima, o que acontece na parte de cima? Por que o ar permanece grudado na parte de cima? Na verdade, nem sempre ele fica grudado em cima, às vezes não fica. Não é o ideal para um avião, mas ali também há geração de sustentação. Não pense que não, mas agora vem a pergunta para os casos em que sim. Que o ar está se mantendo grudado na parte de cima, por que ele está se mantendo grudado? Essa é a chave de tudo. O que faz com que o ar realmente se mantenha grudado na parte de cima do perfil. Muitos mencionariam o efeito Coanda, mas ele não pode ser usado aqui. Eu não sabia disso até alguns meses atrás. Na verdade, acho que já cometi esse erro no canal dizendo que não se desprende por causa do efeito Coanda. Mas não podemos falar de efeito Coanda aqui, porque só se pode falar de efeito Coanda quando o ar sai de um bico, por exemplo, quando você assopra ou quando está usando o ar de um secador. Isso ocorre porque a pressão total do ar do bico é maior que a do ar ambiente, fazendo com que ele se adere à superfície. Mas isso não acontece na asa de um avião, porque na asa de um avião, é claro,
Não há um bico soprando na parte de cima. Se duvida, pesquise na internet e verá que o efeito Coanda só é citado em fluxo de jato, como eu disse sobre o bico. Mas então por que diabos o ar se curva? Como explicar por que o ar se curva acima do perfil? Primeiro, assume-se que o ar não tem viscosidade, o que não é verdade. Ele tem viscosidade, tem pouca viscosidade, mas tem tão pouca viscosidade que, realmente, podemos assumir que não tem nenhuma importância. Assumimos um fluxo não viscoso ao falar de fluxos não viscosos ao redor de um perfil aerodinâmico. Há uma coisa muito importante, que é o que se conhece como condição de Coulter, que é que o ar tem que obrigatoriamente sair. Quando estamos falando, atenção, de fluidos que não têm viscosidade, o ar tem que sair obrigatoriamente. Paralelo, nas partes superior e inferior do perfil, isso é a chamada condição de Coulter. Então, claro, quando estamos voando em baixos ângulos de ataque, por exemplo, 2 graus de ângulo de ataque, isso será cumprido quase perfeitamente. Podemos dizer que a condição de Coulter está sendo atendida. Mas eu te lembro que o ar realmente tem viscosidade. Então, o que acontece? Pois à medida que você vai dando mais ângulo de ataque à sua asa, ele começa a se desprender na parte de trás, no final do perfil da asa. O ar começa a se desprender, e isso é por causa da viscosidade. Em baixos ângulos de ataque, a condição de Coulter se cumpre. Então, poderíamos dizer que na parte de cima o ar não está se desprendendo, porque o ar tem muito pouca viscosidade. Em baixos ângulos de ataque, o fluxo se comporta como não viscoso. E quando temos um fluxo não viscoso, obrigatoriamente tem que ser cumprida a condição de Coulter. O ar tem que obrigatoriamente fazer essa curva. No entanto, quando você já coloca um ângulo de ataque muito grande, aquele pouquinho de viscosidade faz com que o fluxo vá se desprendendo de trás para frente, e no final todo o ar se desprende completamente na parte de trás. É importante entender que quando o ar sai para baixo em um perfil aerodinâmico, gera-se a força de sustentação. A sustentação é gerada quando o ar muda de direção e gira, não no final do perfil aerodinâmico, onde ele apenas sai sem girar. A sustentação ocorre quando o ar muda de direção e se curva normalmente na frente do perfil. Por isso, eu explico neste vídeo o que é o centro aerodinâmico, caso você não saiba. Está a 1/4 da corda, está na frente. Já explicamos o Dan Walsh. A deflexão do ar para baixo causa diferença de pressões. Mas por quê? E, melhor ainda, o que a diferença de pressões tem a ver com o downwash, com a deflexão do ar para baixo? Na verdade, tem tudo a ver, porque para que o ar gire, é necessário que haja mais pressão na parte externa da curva do que na parte interna. Segundo a primeira lei de Newton, o ar segue em linha reta pela inércia. O ar só pode girar se houver mais pressão na parte externa da curva do que na interna. Assim, a pressão externa é maior e o ar gira. É isso que acontece em um tornado. Na parte de dentro, a pressão é muito baixa, porém na parte de fora, a pressão é muito mais alta. E à medida que você vai de fora para dentro, a pressão diminui. Veja, por exemplo, neste gráfico, como ao se aproximar, a pressão diminui bastante e na parte inferior do perfil, o ar se curva assim. Portanto, para que isso aconteça, tem que haver um gradiente de pressões, assim como acontece no tornado. E como o ar está se curvando mais ou menos assim, o centro do círculo estaria mais ou menos por aqui. Assim, quanto mais longe do círculo, maior a pressão, quanto mais perto, menor. Já na parte superior do perfil, o ar se curva assim. Para isso, a parte do perfil mais próxima deve ter menos pressão, pois está mais perto do centro do círculo. O que acontece por aqui se uma asa de avião se move pelo ar? E pelo que acabei de te explicar, sabemos que a pressão na parte de cima do perfil tem que ser menor do que muito longe, e muito longe. A pressão é atmosférica. Ou seja, a pressão em cima deve diminuir, enquanto na parte de baixo ocorre o oposto. Se sabemos que aqui embaixo há mais pressão do que bem longe lá embaixo, e sabemos que bem longe lá embaixo a pressão é a pressão atmosférica, isso quer dizer que aqui na parte de baixo do perfil a pressão tem que aumentar. E é por isso que eles estão completamente ligados. O giro do ar para baixo e a diferença de pressões na asa. Então acho que agora você realmente pode entender por que os aviões voam.
Você pode dar respostas curtas ou longas, mas acima de tudo, entenda e não responda sem compreender. Nunca use as 3 explicações que te dei no começo. As 3 explicações erradas de a força de sustentação. Essas esqueça completamente. Veja que eu não precisei recorrer a nada desse tipo. E lembre-se de que não podemos usar o efeito Coanda para explicar que o ar não está se separando na parte de cima do perfil. Bom, Yonk, espero que você realmente tenha entendido este vídeo, que tenha gostado. Se for o caso, deixe um like nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seu tio ou com quem você quiser, com quem se interessa por engenharia espacial. Na verdade, compartilhe também com seu professor de engenharia. Se você está estudando engenharia, vamos ver o que seu professor de fluidos acha disso. Tudo isso que eu te contei foi baseado neste livro que você pode ver agora mesmo na tela. Enfim, é a coletânea de todos os livros que li, mas este é sem dúvida o mais completo sobre a força de sustentação. Então é isso mesmo, Yonk. Compartilhe com um amigo que diz que aviões voam, porque as partículas chegam juntas. Sério mesmo. Precisamos acabar com os mitos da força de sustentação e você tem que me ajudar a acabar com eles. Comente sua opinião e explique sua teoria favorita sobre o tema. Te ensinei algo que você não sabia? Eu, com certeza, nesses últimos meses em que estive pesquisando sobre o assunto, aprendi muito. Ou seja, se tivessem me mostrado este vídeo há 1 ano, mesmo já entendendo muito sobre a força de sustentação, ainda assim eu teria ficado surpreso. Então vou postar o próximo vídeo, uma pequena continuação deste, falando um pouco sobre os flaps e sobre os sleds, por que eles geram mais força de sustentação, geram mais arrasto ou menos, aproximadamente em cerca de 2 meses. A não ser que vocês estourem esse botão de likes e, por exemplo, cheguemos a algo como 1.500 likes, uma verdadeira loucura. Mas enfim, isso vai significar que vocês gostaram muito do vídeo e que querem mais sobre esse assunto. Você já sabe, deixo aí embaixo os links de referência nos quais me baseei para poder contar essas coisas e ter certeza de que não estou falando besteira. E bom, se quiser entrar em contato comigo, pode fazer isso pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Inscreva-se no canal e depois pode assistir a este vídeo aqui. Você já sabe, Yonk, sempre, acima de tudo, ciência pesada.